galerinha do nono ano, vamos lá? Prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos fazer a correção aí da semana 5 do PET 3, que tem como tema o Brasil e a exclusão histórica das minorias sociais. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os problemas do Brasil e como que a Constituição de 1988 ela vem defender, alguns grupos. Essa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, ela trouxe aí, alguns direitos, ampliou o direito de voto, definiu sobre a questão dos mandatos, legislou sobre a causa dos índios, sobre as terras indígenas, criou, o crime de racismo, de injúria racial, aí, que se tornou um crime inafiançável e imprescritível. Ela foi chamada Constituição Cidadã justamente porque ela acoplou, no seu texto, algumas emendas populares, algumas coisas propostas pela própria população. Porém, apesar de vários direitos, ela garantiu as liberdades individuais, a democracia. Porém, apesar de tudo isso, o Brasil ainda vive um sério problema, um problema de desigualdade, um problema de racismo e um problema muito ligado à questão da violência e das drogas, que infelizmente afeta muito o nosso país e é a causa aí, de óbitos, principalmente relacionada aí aos jovens. Esse problema tem se tornado muito sério, porque tem trazido várias consequências, como o envelhecimento da população, a sobrecarga do sistema de saúde, do sistema previdenciário, e também tem tirado aí a liberdade individual das pessoas de ir e vir, e tem dizimado, matado aí a nossa população jovem até aos 29 anos. Vamos às atividades, então. 1. Liste as principais características da Constituição Brasileira de 1988. Conhecida como Constituição Cidadã, ela traz questões sobre os direitos indígenas, as relações sociais, sobre as liberdades civis, sobre a legislação do trabalho, sobre eleições, sobre voto, sobre a forma e regime de governo. Lembrando, gente, que muito do que traz o texto dessa Constituição tem sido alterado nesses dias, como a questão dos direitos indígenas, como a questão da legislação do trabalho, Nós temos que ficar de olho aí, porque está tendo aí uma mudança nessa lei. 2. Quais as principais consequências das altas taxas de violência para vários grupos da sociedade brasileira atual? As principais consequências, são homicídios que envolvem aí jovens de 18 a 24 anos. Isso tem causado aí uma mudança demográfica, a população jovem tem diminuído e os idosos têm aumentado, o que tem gerado a sobrecarga do sistema de saúde e da previdência, inclusive foi mexido aí, na aposentadoria recentemente por causa disso. Traz consequências econômicas, porque a população na idade economicamente ativa, que são os jovens, está diminuindo, e também tem a restrição aí da liberdade de ir e vir. 3. Qual a relação entre violência e racismo no Brasil? Tudo a ver, gente? O Brasil tem um racismo estrutural. Nesse panorama, a figura do negro é estigmatizada. O negro sempre é visto como um suspeito em potencial. Cada vez mais nós percebemos, por exemplo, que o negro ele tem sido vítima letal da polícia. A cada 100 mortes por homicídio no Brasil, por exemplo, cerca de 70 são negros. Questão 4. Uma questão da FASA a partir de uma charge. Essa charge de Latuf, ela está mostrando aí uma invasão na favela. De um lado, ela está mostrando um condomínio, um homem branco no condomínio festejando a invasão. E do outro lado, ele está mostrando que o cara da favela, foi vítima da bala aí por causa da invasão, sendo que ele estava sentado no sofá de casa do mesmo jeito do outro. Aí nós temos a questão. Analisando a charge de Latuf, podemos perceber que o combate à violência no Brasil, letra A, demonstra uma ação imparcial dos agentes públicos de combate ao crime organizado no país. B. Apresenta uma atitude consonante com o desejo da sociedade brasileira nos dias de hoje. C. Retrata uma compreensão diferente da violência, dependendo do olhar de quem a analisa.
Ou D, revela uma ação do Estado brasileiro consonante com os princípios da cidadania plena. Acertou quem colocou letra C. Não é A porque não é imparcial, né? Não é B porque isso não é o desejo do brasileiro, sair matando as pessoas, entrando na favela de todo jeito. E não é D porque não é uma ação imparcial, né? É uma ação parcial, onde a polícia chega na favela atirando e muitas vezes mata pessoas inocentes. Resposta correta, letra C. Pessoal, fechamos mais uma viagem na história, viu? Assistam, corrijam e enviem as fotos das atividades. Um abraço e até a próxima!